Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que vamos ver na aula de hoje, professor João Kleber? Nós vamos ver o conceito de navegadores, também comumente chamado de browsers, tá? Bom, o que seria navegador, professor João Kleber? Navegador nada mais é do que um aplicativo, também pode ser chamado de software, né? Que permite que você navegue, que você conecte na internet. Então, para que você consiga entrar na grande rede mundial, né? Para que você consiga verificar informações de Facebook, e-mail, enfim, você precisa de um navegador. Bom, um conceito também que está sendo muito cobrado em questão de concurso público, né? Quando a gente tem um navegador, né, você não precisa instalar sempre o sistema operacional, vem um padrão. Por exemplo, como nós estamos abordando sobre o Windows 7, qual que é o padrão utilizado pelo Windows? Seria o Internet Explorer, tá? Então, por exemplo, quando você instala o sistema operacional, ele já vem um padrão, que seria o Windows, o do Windows seria o Internet Explorer, né? Só que, por exemplo, eu não posso instalar um navegador que eu goste, por exemplo, o Google Chrome, professor João Kleber? Pode. Você vem um padrão, mas você pode alterar conforme você queira. Você pode instalar o Google Chrome, você pode instalar o Opera, você pode instalar, por exemplo, o Mozilla Firefox. Então a gente tem que ficar atento a essas questões, né? Esses mínimos detalhes. Quando nós temos um sistema operacional, vem um sistema, né, um navegador padrão do sistema em si. Só que eu posso alterar conforme o meu gosto. Perfeito? Então, vamos adiante e entender agora como que seria a estrutura de um navegador em si. Entendemos o conceito que ele permite navegar na internet, agora a gente vai entender como que funciona em si um navegador. Para que você consiga compreender, né, como que funciona o navegador, eu vou dar o exemplo do sistema operacional. O sistema operacional, ele é uma interação entre homem e máquina. Lembrando que o homem, ele entende a interface gráfica e a máquina em si, o computador, ele entende a linguagem de binário. Então o sistema operacional, ele transforma a interface gráfica, né, em linguagem binária. E o navegador, professor João Kleber? O navegador, ele entende uma linguagem chamada HTML. Então o que faz o navegador? Ele pega a interface gráfica que o usuário entende e transforma em comandos, né, em códigos em HTML. É isso que é baseada, né, a internet em si. Então são scripts, né, são comandos em HTML. Então quer dizer que o Google Chrome ele pega a interface gráfica e transforma em HTML? Sim. O Opera, a mesma coisa? Sim. Todo e qualquer navegador ele vai fazer essa interpretação em HTML. Então a gente entendeu a estrutura de funcionamento, né, de um navegador, tá, galera? Coisas importantes sobre o Internet Explorer em questão, né? Bom, vimos que a gente pode ter vários tipos de navegadores, mas isso aqui é uma particularidade que eles estão começando a cobrar e muito em questão de concurso público, tá? Bom, primeira pegadinha, eles sempre associam, né, o Internet Explorer com o Windows Explorer. O que é o Windows Explorer? É o gerenciador de pastas e arquivos do Windows. E o Internet Explorer é um navegador que permite você conectar na internet. Então o que você precisa saber para você não confundir na hora da prova? O Windows Explorer é interno. Como assim interno, professor João Kleber? Você vai utilizar as informações do seu PC, do seu computador em si, tá? E o navegador, o Internet Explorer, você vai navegar na rede mundial. Você vai coletar informações que não estão armazenadas no seu computador. Então isso é a primeira dica para você utilizar no concurso. Sempre quando falar Windows Explorer, ele está perguntando gerenciamento de pastas e arquivos do Windows. Quando ele fala de Internet Explorer, é um navegador que permite você navegar mundialmente, certo? Outra coisa importante que eles estão cobrando também em questão de concurso públicos, galera, que é o seguinte: o Windows Explorer, né, que seria o gerenciador de pastas e arquivos do Windows, né, e o Internet Explorer são aplicativos, né, são softwares da Microsoft, né? E o que acontece? Essas ferramentas, elas são integradas, tá? Isso a CEFIS está cobrando bastante, tá? O que seria ferramentas integradas? Então elas conseguem se comunicar, ela consegue se enxergar. Por exemplo, essa parte aqui do navegador seria a barra de endereço.
né? Onde você vai colocar o URL de um sítio, de um domínio em si, né? Então o que acontece? Se você, por exemplo, colocar C2 pontos, né? C2 pontos a gente viu nas aulas anteriores que seria o que? A unidade de um HD, uma partição de um HD em si. Eu poderia também colocar a unidade de um pendrive, né? A unidade em si de um cartão de memória. Então, quando eu coloco essa informação aqui no navegador, né? Isso somente no Internet Explorer, né? O que ele vai acontecer? Ele vai chamar para mim o Windows Explorer. Então, o Internet Explorer ele é integrado, então ele entendeu que você não queria abrir uma informação da internet em si, você queria abrir uma informação do computador. Então isso é uma particularidade que eles estão começando a cobrar, então a gente tem que ficar atento. Essa função de integração é somente para o Internet Explorer. Por quê? Porque o Internet Explorer e o Windows Explorer são ferramentas da Microsoft. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, como padrão, né, o Google Chrome ou o Opera, isso não vai funcionar, tá? Então, isso são particularidades que a gente tem que ficar atento, beleza? Entendemos o conceito de funcionamento do navegador e aí a gente vai entender o que mais estão cobrando em concurso público, tá? Sobre o concurso público, existem várias versões, tá? Existem vários sistemas que são navegadores utilizados pelos usuários, tá? Então eu não posso focar em todos porque a gente tem uma demanda de tempo muito grande. Então eu vou focar nos principais, tá? Os 3 principais mais cobrados em concurso público são o Mozilla Firefox, o Internet Explorer e o Google Chrome, tá? Cobram em algumas bancas, né? O Opera e o Safari. Então você tem que ficar atento mais ou menos esses 5 navegadores, tá? Esses 3 eles cobram, além de ser a versão, eles cobram também questões aprofundadas como funcionalidades, funções e etc. Esses 2 eles não cobram questão de funcionalidade, eles cobram o seguinte: o Opera pode ser considerado um tipo de navegador? Claro que pode. O Safari pode ser considerado um tipo de navegador? Claro que pode. Agora aqui, esses 3, eles não estão cobrando mais se é ou não. Eles estão cobrando muitas coisas a mais. Desde funções, desde configurações e atalhos. Tá? Então esse aqui ele só pergunta se é ou não é. Esse ele vai ser mais aprofundado. Beleza? E aí, outra coisa importante. Nós estamos trabalhando com o Windows 7, mas sabemos que hoje, né, a versão mais top da Microsoft é a versão Windows 10, né? E a Windows 10 não utiliza mais o Internet Explorer, ela utiliza a versão Edge. Então, pode ser em questão de concurso aí. Quando se utilizando a versão do Windows 10, qual que é o navegador padrão? É o Edge. Utilizando a versão do Windows 7, dependente da versão em si, se é Professional, se é Ultimate, Enterprise, qual que é a versão do navegador? Internet Explorer, beleza? Então isso é uma questão também que está caindo em concurso público. Perfeito? Nada melhor do que a gente entender a teoria com a prática do que respondendo questões, né? E essa questão é interessante porque você pode utilizar o conceito de eliminação. Tá? Porque é uma questão não muito intermediária, né? Mais de básica, né? Então ele está perguntando se você entende quais são os softwares, tá? Então vamos lá. Ele pergunta o seguinte: foi para o IF do Pará, né? A banca examinadora foi a FunRio e ele pergunta o seguinte: escolha a opção que apresenta apenas navegadores de acesso à internet. Então vamos utilizar a questão de probabilidade e erro, né? Mozilla Firefox a gente sabe que é um navegador. Messenger a gente sabe que não é um navegador, então você já pode eliminar, tá? Essa aqui não pode ser a alternativa A. O Internet Explorer é um navegador, o Safari é um navegador, o Outlook Express, tá? Eu não sei o que seria Outlook Express, professor João Kleber. Ele é, né, um aplicativo de gerenciamento de correio eletrônico, tá? Mesmo que você não saiba que seria um aplicativo de correio eletrônico, você poderia eliminar muito bem aqui, porque o Windows ele não é um aplicativo para navegação na internet, ele é um sistema operacional, então você já pode eliminar aqui. Bom, Linux é a mesma coisa do Windows, ele não é um aplicativo para navegar na internet, né? Ele é o que? Um sistema operacional, então você já elimina, né? E aí vamos lá, Safari é um aplicativo para navegar na internet, Internet Explorer é um aplicativo que também permite isso, Mozilla também, Google Chrome também e Opera também. Tá?
tá? Então, essa aqui é a resposta correta. Mas vamos analisar a D, a E, só para vocês verificarem como que você poderia utilizar a técnica de eliminação. Yahoo não é um navegador. Ah, mas eu não sei que Yahoo seria um navegador. Foca aqui então, gente, ó. Windows. O Windows, ele é um sistema operacional. Então, resposta correta, como eu falei anteriormente, D de dado. E aí já entra a questão que eu falei para vocês, que seria de intermediário para avançado, né? Que as bancas estão cada vez mais exigentes, né? Essa questão foi da Universidade Federal de Pernambuco, né? A própria instituição foi a banca examinadora para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte: a linguagem escrita, né, de documentos e especificação de sítios. Professor, o que é sítio? É uma área rural? Não, gente. Sítios nada mais é do que domínios na internet, né? É o site em si. Então, se você falar sítios, né? Se você falar sites, se você falar domínio, né? Os três fazem a mesma referência. Então, essas três palavras, essas três nomenclaturas fazem referência de você encontrar um endereço na internet. Beleza? E aí ele fala o seguinte: que os sítios da web, né, é nativo aos navegadores. Então ele está perguntando o seguinte: qual que é a linguagem que o seu navegador entende? E aí você não pode mais utilizar a questão somente de probabilidade de erro. Facebook a gente já pode eliminar, né? Que a gente sabe que não existe, mas, né? E aí entra algumas informações que é muito técnica, só para quem estudou realmente vai saber que a estrutura que entende o navegador é HTML. Então, essa questão aqui, ela já é de intermediária para avançada. Então, a gente tem que ficar atento. Quem vai conseguir responder essa questão? Somente vocês que estão me vendo agora. Porque a gente entendeu o conceito, entendemos como é que é a estrutura de funcionamento de um navegador. Beleza? E aí, eu vou passar para vocês as principais coisas, né, que estão cobrando, as principais funcionalidades. Porque vimos lá atrás que os concursos não estão perguntando mais só o que é um navegador, quais são seus tipos. Eles perguntam funções, eles perguntam atalhos e eles perguntam configurações. O que a gente vai ver na aula de hoje, Sr. João Kleber? Nós vamos ver qual que é a funcionalidade de zoom na tela, nós vamos ver sobre histórico, feeds, navegação por cursor, cookies, navegação segura e phishing. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos entender, né, quais são os campos, né? Como que eu consigo identificar um navegador? Os três navegadores que a gente vai falar sobre essa aula são os mais cobrados, que seriam o Mozilla Firefox, né, o Internet Explorer, né, e o Google Chrome. Então são esses três que eles cobram as questões de funcionalidades. Beleza? Então vamos entender, galera. Isso aqui nada mais é do que a tela, né, do Internet Explorer. Tá? E aí eu preciso saber de algumas coisas? Infelizmente você precisa saber, tá? Bom, o que eles estão cobrando pra gente? Eles estão cobrando se você consegue trabalhar, se você consegue identificar a tela, né, de trabalho do Internet Explorer. Então vamos entender aqui. Essa informação aqui, ó, Home, por exemplo, lá que concursos, é chamada de barra de título. O que é barra de título? Nada mais é do que vai mostrar, né, que sítio você está, que site você está, que domínio você está. No caso aqui eu estou na home, que seria a página inicial da LAC Concursos, beleza? Outra coisa importante, barra de endereço. A barra de endereço é onde está falando em qual site eu estou, né? E aqui dentro, o que eles estão cobrando? URL. Tá? O URL seria nada mais do que o endereço em si. No caso aqui é www.lacconcursos.com.br. Beleza? Então, a barra de endereço ou onde você vai inserir a informação da URL. Bom, aqui, padrão do Internet Explorer, ele mostra a barra de favoritos. Tá? Ah, o que é barra de favoritos, professor João Kleber? É onde você vai inserir as informações que você mais gosta. Por exemplo, eu sempre utilizo o site Facebook, né? Ah, eu sempre utilizo o site da LAC Concursos. Então você pode colocar aqui, né, o site que você quer. Por exemplo, vou deixar como padrão Facebook, né, que seria o que eu gosto muito de utilizar, e vou deixar também da LAC, né? Então vai ficar aqui um link, na hora que você clicar aqui, já vai redirecionar para o site em questão. Então você não precisa entrar aqui e digitar a URL, beleza?
Bom, isso aqui, né, também é interessante, ó, muito interessante, tá? Porque isso aqui é a questão de compatibilidade. Gente, o que seria a questão de compatibilidade? É o seguinte, por exemplo, existem sites, né, os programadores, que são as pessoas que desenvolvem os sistemas, eles, por exemplo, podem desenvolver um site somente para celulares ou para dispositivos móveis, né? E aí o que acontece? O Internet Explorer, ele tem uma função que, se o site em questão for desenvolvido só para você visualizar em celular, né, ou tablet, enfim, ele vai tentar adaptar para o uso no computador, para o uso numa Smart TV, né? Então, esse ícone aqui, que já caiu em questão de concurso público, né, que seria como se fosse uma página em si, meio que quebrada, é o que? Para você juntar a página, para de modo que qualquer navegador em si, se você esteja utilizando no tablet, no smartphone, no seu computador, no seu laptop, ele consiga visualizar o site em questão. Beleza? Isso aqui, esse ícone, né, que seria o ícone de atualizar, setinhas, né, em círculo, significa que você vai atualizar a página. Por exemplo, você ficou muito tempo lá com a página e talvez tenha uma notícia nova. O que você vai fazer? Você vai atualizar ela. Você pode atualizar a página, tá, através do mouse, ou você pode apertar a tecla que cai muito em concurso público, chamado de F5. Por exemplo, eu quero verificar se tem uma nova notícia. Então você precisa pegar o mouse e ir lá. Você pode simplesmente apertar F5, automaticamente a página vai ser atualizada, tá? Esse xizinho aqui, que já meio que vai instruir para você, que seria o que? Você vai interromper. Por exemplo, você está carregando uma página, né? E aí você vê, eu digitei a página errada, eu quero interromper, não quero que carregue. O que eu faço? Aperto a tecla ESC, né? Ou clico com o mouse aqui, ela vai interromper o carregamento dessa página em questão. Beleza? E aí, aqui nessa parte interessante também, que seria a barra de pesquisa, né? Por exemplo, o Internet Explorer e os outros navegadores, eles querem facilitar a nossa vida. Então, a gente sabe que existe o site de pesquisa Google, Bing, Yahoo e etc. E aí, por exemplo, para você pesquisar alguma coisa, você tem que pegar o navegador, digitar o URL, entrar no site para depois pesquisar. E essa barra de pesquisa, o que ela vai fazer? Você não precisa entrar no site em questão. Simplesmente você digita aqui, ele automaticamente vai realizar a sua busca. Beleza? E aí, essa coisa aqui também bem interessante, ó, essa setinha do Internet Explorer, né? Essa setinha aqui, se você clicar aqui, vai aparecer os sites visitados. Então, por exemplo, ontem eu naveguei no site que eu fiz uma compra de, sei lá, um celular. Só que eu esqueci o nome do site, porque eu naveguei em vários sites. Como que eu verifico qual que é o site? Você vai clicar na setinha aqui. Quando você clicar nessa setinha, automaticamente vai aparecer todos os sites que você visitou no seu navegador. Beleza? E aqui o que seria interessante é o seguinte, né? Que seria a barra de comandos, tá? Não é barra de menu, tá? Barra de comandos seriam comandos rápidos, né? Comandos mais utilizados do navegador. Por que não pode ser chamado de barra de menu? Porque nós vamos ver agora, tá? Que a barra de menu, gente, tá? É arquivo, editar, exibir, favoritos e ferramentas. A barra de menu, ela vem automaticamente escondida. Por que é escondida? Porque quando você utiliza a barra de menu, você pode fazer várias configurações importantes. Então você pode configurar e deixar vulnerável, né, o seu navegador em questão. Então, como que eu faço, por exemplo, para verificar a barra de menu no Internet Explorer? Tá? Existem duas formas, e isso já caiu em concurso. Tá? Existe uma forma que a gente chama de temporário, né? E existe uma forma que seria permanente. Tá? A primeira forma, que seria temporária e a mais recomendada, que seria o seguinte: eu quero alterar as configurações do navegador, por exemplo, né? O que eu faço? Você vai pegar o teclado, vai apertar a tecla Alt. Quando você apertar a tecla Alt, vai aparecer essas opções avançadas, tá? E aí o que acontece? Você clicou, por exemplo, na tecla, apertou a tecla Alt e apertou a ferramenta em questão. Quando você fez a opção, você deu um OK, ela some. Então isso aqui é o mais recomendado. Mas eu quero sempre deixar à vista, né, aberto as opções avançadas. Como que eu faço? Você vai clicar nesse espaço em branco aqui do seu navegador com o botão direito do mouse e vai selecionar essa opção, barra de menus.
E aí o que acontece? Uma vez selecionada essa barra de menus, sempre vai ficar aparecendo para você. Então, por exemplo, você fez a operação, terminou a operação, vai continuar lá. Por quê? Porque você utilizou a opção permanente. Diferentemente quando você aperta somente a tecla Alt, porque você fez a operação e automaticamente já vai fechar. Beleza? E aí, mais umas opções, né? Eu sei que é muita opção, mas você tem que estar apto, tá? O Internet Explorer, gente, cai muito aqui cobrando essas questões de funcionalidades, tá? Então a gente tem que estar preparado para a gente alcançar êxito no concurso, tá? E aí a gente vai verificar outras opções que são muito cobradas, que seriam o quê? Essa casinha aqui é a home page. O que é a home page? É a página inicial. É quando você clicou no navegador, vai aparecer o primeiro domínio a ser visitado. Então, se você clicar na setinha aqui, né, você pode definir, por exemplo, eu quero colocar como página inicial LAC Concursos. Eu quero colocar como página inicial, por exemplo, o Facebook. Então, como que eu faço? Você vai clicar na seta aqui e você vai colocar a página inicial em questão, tá? Mas, por exemplo, eu estou acessando o Facebook. Eu quero não digitar, por exemplo, a página da LAC, porque ela já foi configurada para mim como a minha página inicial. Como que eu faço, professor João Kleber? Simplesmente você pega o mouse, clica aqui nessa casinha, que ela vai redirecionar para a sua página inicial. Eu posso usar somente o teclado, professor João Kleber? Claro que pode. Simplesmente você vai colocar a tecla Alt Home, né? E ela automaticamente vai para a sua página inicial. Beleza? Bom, aí temos essa parte aqui, que seria como se fosse uma correspondência, né? Essa correspondência vai iniciar um correio eletrônico, né? Por exemplo, o Windows padrão ele vai iniciar o quê? O Microsoft Outlook, né? Mas você pode colocar outras opções, tá? Mas ele vai colocar o padrão, que seria o Outlook, por exemplo. Mas eu posso colocar outras funcionalidades. É o mesmo caso do navegador em si. Essa aqui é tranquila de se fazer, né? Que é uma impressorinha. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai me aparecer a opção de impressão. Beleza? E aí outra coisa interessante que está caindo em concurso, que são as questões de guias. Tá? O que seria uma guia? Guia simplesmente quando você vai permitir colocar numa página só, né, vários domínios. Por exemplo, eu posso estar com essa página aqui da LAC. Se eu clicar aqui, eu posso entrar no site do Globo. Se eu clicar em uma nova guia, eu posso abrir, por exemplo, o site do Facebook. Você trabalha com vários sites numa tela só. Antigamente não era possível isso. Você tinha que abrir várias telas. Então você trabalhava com um monte de tela ao mesmo tempo. Então isso aqui, as guias, é como você abre uma nova tarefa, só que dentro de uma página só. Tá? E aí o que está cobrando em questão de concurso público? Como que eu faço para abrir, né, uma nova guia, tá? Através de teclado, com a tecla Ctrl T. Interessante que todos os navegadores utilizam essa mesma tecla de apoio. Então Ctrl T é utilizado tanto para o Google Chrome, tanto para o Mozilla Firefox, né, e tanto para o Internet Explorer. Então aqui a gente finalizou praticamente, né, as opções, né, do Internet Explorer. A gente tem que aprender praticamente todo, professor João Kleber? Tem, tá? Infelizmente tem. E aí eu trouxe uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte: o Windows 7 ele trabalha com a versão 9, padrão 9, né? Mas nós temos a última versão, que seria a 11. A última versão do Internet Explorer é a 11, né? E aí você pode já perceber uma diferença. Essa aqui é a 7, 8, 9, né, e 10, né? E essa aqui é a última versão do Internet Explorer. Você pode perceber que, por exemplo, né, as opções em si já mudaram, tá? Mas o que mudou, professor João Kleber? Aqui na barra de comando a gente não tem tantos comandos como aqui, né? Esses comandos foram tudo vinculados aqui na tecla de configurações, tá? Mas a ideia é o mesmo. Tá? Então aqui que estão cobrando muito são essas questões, o URL, para que serve esse home page, né? Para que serve a barra de pesquisa, né? Para que serve essas teclas, para que serve atualizar, aqui no caso é a tela de pesquisa, né? Então a gente tem que saber visualizar o navegador em questão, tá? E aí agora a gente vai navegar num outro navegador que cobra em concurso, que seria o Google Chrome, né?
Praticamente, galera, a estrutura em si, se não for quase 70%, 80%, né, é no mínimo a metade. O que, né, é somente o formato dos ícones, né, e o layout, né, a organização. Aqui é a mesma coisa, aqui seria a barra de endereço, onde você vai digitar o URL. Todos os navegadores hoje trabalham com guias, então, por exemplo, se eu quero abrir várias páginas, por exemplo, aqui eu tenho o Home, aqui eu tenho o PCI, né? Se eu tivesse, sei lá, LAC concursos, se eu tivesse, por exemplo, Globo.com, Facebook, tudo estaria aqui, certo? E aí, por exemplo, aqui temos a tecla de alternar, você pode voltar ou retornar. Nós temos aqui, é diferente, que seria uma seta só, né? O Internet Explorer seria 2, né? E aí o que acontece? Nova guia, como eu já citei para vocês, é Ctrl T, né? E aí uma coisa também que existe, que eu esqueci de citar anteriormente, né? Lá no Internet Explorer, que hoje o navegador em si, ele permite navegar na internet. Só que tem vários aplicativos, por exemplo, que auxiliam a vida do navegador, que é chamado de plugins, né? Ou complementos, tá? O que seria esse plugin ou complemento? O próprio nome já instrui a gente, né? Complemento vai complementar a função, né, do navegador em si. Por exemplo, todo mundo está estudando porque quer passar no concurso público, né? E a primeira coisa que você faz, né, para um concurso público é analisar o seu edital, né? E o edital que a gente está falando, a gente vai verificar, visualizar, né, arquivos de quê? Arquivos de PDF. E, por exemplo, o navegador em si, ele não permite abrir, né, ele não permite abrir um arquivo em PDF. Ele precisa de um complemento, ele precisa de uma ajuda. E por isso que existem os plugins, né, ou complementos. Então, esses plugins complementos são softwares que permitem auxiliar, né, o navegador em questão, independente se for o Google Chrome, se for o Internet Explorer, né, se for o Mozilla Firefox. O que você precisa entender é o seguinte: o Internet Explorer, né, o Internet Explorer e o Mozilla Firefox, ele chama de plugin ou complemento. E o Google Chrome, ele fala uma outra palavra, ele fala extensão e plugin. Tá? Então isso você tem que saber diferenciar. O Internet Explorer, ele fala plugin, né, ou complemento. Perfeito? Bom, e aí praticamente continua as mesmas coisas. Barra de endereço, nova guia, atualizar F5, Alt seta, né? E aí aqui nós temos o menu do Google Chrome e a gente vai verificar também do Mozilla Firefox, que praticamente é a mesma coisa também, né? Aqui seriam os menus, sempre os menus dos navegadores vão ficar na parte superior, né, do lado direito, né, da sua tela. E aí aqui temos a barra de pesquisa, que já foi citada, extensão, aqui nós temos também a questão que eu falei para vocês, né, barra de título, aqui é para alternar, para voltar ou para não voltar, a nova guia que seria Ctrl T. Então, praticamente os navegadores têm as mesmas funcionalidades, né? Só muda como que você chega nessa funcionalidade em questão e os atalhos que são diferentes. Beleza? Então vamos entender todas as funcionalidades a partir de agora. A primeira funcionalidade que vocês vão entender é a questão de zoom na tela. O que seria essa funcionalidade? Essa funcionalidade serve para quem tem dificuldade de visualização. Por exemplo, a letra está muito pequena, professor João Kleber, eu não consigo enxergar. Como que eu faço para aumentar a tela? A partir da funcionalidade zoom na tela. Tá? E aí, como que funciona? Você pode utilizar, né, através de teclado, né, ou você pode utilizar através de mouse, através da interação do cursor. Tá? Todos os navegadores, né, os três principais que eu já falei, Mozilla Firefox, o Google Chrome, né, o Internet Explorer, eles utilizam isso aqui, ó, tá? Para aumentar ou para diminuir. Você vai selecionar a tecla Ctrl+, que é para aumentar a visualização, ou você vai Ctrl-, que vai permitir você o que? Diminuir a visualização. Aí o Ctrl+O, né, vai voltar para o padrão. Beleza? Então, o que é para aumentar e diminuir, que é o que mais cobram em prova de concurso público, Ctrl+, Ctrl-. Perfeito? Bom, aí sobre ícones. O ícone tem uma coisa que pode cair em concurso, tá? O Mozilla Firefox, ele não tem um ícone de apoio, um ícone rápido.
Então, ele não tem uma questão de visualização rápida. Ou você seleciona Ctrl, ou você vai ter que entrar na opção de menus e configurações. Já, né, o Google Chrome tem uma lupa, né, com esse sinalzinho de mais, que você já consegue identificar que você vai aumentar a tela, né? O Internet Explorer é a mesma coisa, né? Só que ela é azulzinha, que vai ter as mesmas funcionalidades. Qual que é a diferença? Que no Google Chrome fica na parte superior, então você vai olhar na parte superior. E o Internet Explorer fica na parte inferior, fica aqui nessa parte de baixo. Beleza? Tranquilo? Então, o Mozilla Firefox ele não tem um ícone de atalho, né? O Internet Explorer ele tem um ícone que é uma lupa com sinal de mais, só que fica na parte de baixo, na parte inferior. E o Google Chrome tem, que fica na parte superior. Beleza? Então, o que seria a ferramenta de zoom na tela? Você vai aumentar a visualização, né? E aí, todos os aplicativos de navegação utilizam as mesmas funções de tecla de atalho, que seria Ctrl mais para aumentar, Ctrl menos para diminuir. Ah, tem ícone? Tem. Somente o Mozilla Firefox não tem ícone. Beleza? Então, isso que vocês têm que atentar para a questão de prova. Vamos responder essa questão que é bem tranquila também, porque vai cobrar o conceito básico, né, de zoom na tela. Nos computadores com sistema operacional Windows instalado, né, os controles de zoom permitem aumentar ou diminuir o tamanho de uma página web e, consequentemente, o tamanho de texto, podendo melhorar a legibilidade e prover acessibilidade a pessoas com baixa visão. Para aumentar o zoom, vamos analisar a questão em si. Né? Deixa eu apagar aqui para melhor visualização de vocês aí. Então ele está perguntando, ele explicou para você o conceito, né? Para que serve o zoom na tela. E aí ele está perguntando o seguinte: como que eu faço para aumentar através da tecla de apoio, né? E aí ele fala o seguinte: o Google Chrome mantém-se pressionada a tecla Ctrl e pressiona-se a tecla Z, né? Então, essa questão é interessante porque você não consegue eliminar por probabilidade de erro. Você tem que entender realmente qual que é a tecla de apoio. E a gente sabe que tanto para Google Chrome, tanto para Internet Explorer, tanto para o Mozilla Firefox, a tecla de apoio é Ctrl+. Então, você pode eliminar aqui. A, não pode ser. B, o Firefox clica no menu Ferramentas na opção mais um até se atingir, né, o tamanho de fonte desejado, beleza? Ela induz a pessoa ao erro, né? Porque a gente consegue verificar através das configurações, tá? Então, vamos analisar as outras questões que vocês vão conseguir compreender que essa não é a questão correta. Então vamos lá. O Chrome, Firefox ou Internet Explorer mantém-se pressionada a tecla Ctrl e aperta-se a tecla mais no teclado numérico até atingir o tamanho desejado. Então, tá vendo que essa resposta aqui, ela confunde, porque não é no menu ferramentas, é no menu configurações em si. Então, essa aqui a gente elimina, porque essa aqui a gente entendeu o conceito e ela está completamente correta. Então, essa aqui está 50% correta e essa está 100%, né? Como eu falei para vocês, não existe Ctrl Z, então essa pode ser eliminada, né? E o Internet Explorer mantém-se a tecla Alt, não é Alt, é Ctrl. Então, essa aqui exigiu e muito conhecimento nosso. Então, é uma pergunta de intermediária para avançada, que é essa questão que vai fazer você passar no concurso público. É essa questão que vai deixar você de 15, 20 para primeiro e segundo lugar na posição do cargo em questão. Beleza? Então, vamos para mais uma questão, né? Resposta C correta. Opa, desculpa, galera. Vamos entender, antes da próxima questão, o conceito de navegação de cursor, tá? Bom, o navegador de cursor, gente, ele é aplicado somente em dois tipos de navegadores, né? Que é o Mozilla Firefox e o Internet Explorer. Mas, professor, o que é navegador de cursor? É o seguinte, por exemplo, você está lendo um livro, né, e você não quer interagir com o mouse, né? Você quer somente utilizar o teclado. Você pode fazer isso? Pode. Tá? Desde que você ative essa função. Ah, como que eu faço para ativar essa função? Você utiliza a tecla F7. Então, a tecla F7 vai permitir que o quê? Que você utilize um website ou você verifica alguma coisa e você, por exemplo, está pesquisando alguma coisa e não quer utilizar o mouse, por exemplo, quer utilizar só as setas do teclado. Então, essa funcionalidade, né,
navegação de cursor vai permitir que você trabalhe somente com o teclado. Então você vai para o lado direito, para o lado esquerdo, ou para cima, ou para baixo, através somente do teclado, sem a interação do mouse, tá? E aí, em questão de concurso, o Google Chrome não possui essa funcionalidade. Quem possui essa funcionalidade, professor João Kleber? Apenas o Mozilla e o Internet. Ah, e o que cobra? Ele cobra o seguinte: essa funcionalidade, como é ativada ou desativada? Para ativar, você clica o F7, ou para desativar, você aperta a mesma tecla. Beleza? Então, vamos entender como é que cai em concurso, tá? Essa questão caiu para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Para o cargo de papiloscopista, tá? E ele cobra o seguinte: uma das características que podem ser observadas no programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais recente, é a navegação dentro de uma página, sem a utilização do mouse. Esse recurso é conhecido como navegação por cursor, né, ou Caret Browser, né, e utiliza as teclas de setas, né, para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito, para percorrer a página e as demais teclas para selecionar um texto. Esse recurso pode ser habilitado ou desabilitado. Então ele perguntou o conceito e ele quer saber se você sabe como é que eu ativo ou desativo. E essa não tem como a gente utilizar por eliminação. Essa você tem que entender o conceito, que seria a tecla F7, né? Resposta D de dado. A F7 que permite você ativar ou desativar a função de navegação por cursor. Beleza? Então, vamos entender mais um conteúdo esse conteúdo vocês têm que prestar muita atenção, gente, que cai muito em concurso, tá? Que é a questão de favoritos, tá? Ah, o que é favorito, professor João Kleber? Favorito é aquele site que você vai colocar para startar mais rápido, para que você não precisa digitar, por exemplo, toda vez que você navegue, né? Ah, eu vou, por exemplo, eu quero que a LAC seja um site rápido para acesso. Eu não quero ficar digitando a LAC. Ou você coloca na homepage ou você coloca no favoritos. Quando você clicar em favoritos, vai aparecer a lista, você seleciona e automaticamente você vai abrir, tá? E aí o que acontece? Todos os três navegadores, né, tem a opção, né? E aí o que eu quero que vocês gravem, tá? O Alt+C é a ferramenta que permite você gerenciar os favoritos do Internet Explorer, tá? E aí o que acontece? Tanto o Mozilla Firefox quanto o Google Chrome utiliza teclas diferentes, tá? Quais seriam as teclas? Ctrl+Shift+B. Então, Ctrl+Shift+B vai ser a tecla que você vai os favoritos, tanto no Google Chrome quanto no Mozilla Firefox. Já no Internet Explorer, qual tecla que eu utilizo? Alt+C. Então a gente tem que ficar atento a isso. Eu sei que é chato decorar atalhos, mas eles estão cobrando e muito isso. Então, favorito seria o quê? Aonde que eu posso colocar um hiperlink mais rápido, né? Para que eu não precise digitar o URL. Eu simplesmente clicar no ícone e aparecer o site em questão. E aí eu posso gerenciar como? Através das teclas Alt+C, né? Para Internet Explorer, ou Ctrl+Shift+B, tanto para o Google Chrome quanto para Mozilla Firefox. Claro que eu posso também selecionar as opções, né, de cada um e selecionar conforme eu quero. Mas como eles cobram a questão de teclas de atalho, tem que decorar o que? Alt+C para Internet Explorer, Ctrl+Shift+B para Mozilla e Google Chrome. Beleza, galera? Bom, passamos a questão dos favoritos e aí a gente vai para a questão de download, tá? Para quem desconhece o que significa download, é você baixar um arquivo da internet, tá? Então, download é tudo que você baixa da internet, perfeito? E o que acontece? O que eles estão cobrando, professor João Kleber, sobre download? Eles estão cobrando o seguinte, a questão de ferramentas como eu posso dizer para vocês, eles cobram as teclas de atalho, né? Primeiro que a ferramenta de download vai gerenciar tudo que você baixa no seu computador. Só que nas bancas, né, eles cobram o seguinte, como que eu chego nessa ferramenta, né? E aí, essa é mais tranquila de se entender do que favoritos, porque todos os navegadores utilizaram uma tecla padrão
Qual que é a tecla padrão de professor João Kleber? Ctrl J. Então, se eu quero visualizar tudo que eu efetuei, né, tudo que eu baixei da internet, eu tenho que entrar na central de download. Como que eu faço para entrar na central de download, professor João Kleber? Ctrl J. Então, eu vou utilizar Ctrl J tanto para o Mozilla, tanto para o Google Chrome, né, tanto para o Internet Explorer. Beleza?